o processo de família, ele não é só um processo, ele não é mais um processo. Então, o cliente, quando chega em você, ele chega com trauma, ele chega emocionalmente muito abalado. Então, por isso que eu falo, faz muita diferença o advogado. Eu já litiguei várias vezes com advogados que parecem que eles eram a parte adversa e não realmente o cliente, assim, porque não tem empatia nenhuma pela situação, não tem preocupação nenhuma em resolver o problema mesmo da pessoa, né? Primeiro fala o que ela quer ouvir, aí depois a gente tenta, né? Ver quanto tempo ali vai receber uma pensão ou não. Mas isso é tato, isso é você realmente tratar o cliente de uma forma personalizada. Que a vitória judicial, às vezes não é a vitória real, né? Porque foi vitorioso ali judicialmente, mas perdeu uma família. Ela é uma advogada apaixonada pelo que ela faz. Ela decidiu abrir o escritório dela para tratar os clientes dela, cada família que ela cuida de uma forma muito individual, muito personalizada, com todo o carinho que ela tem com as pessoas e a paixão que ela exerce a profissão. E hoje eu estou recebendo a Milena Broto aqui no podcast. Bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast CNPJ em Pauta. E o episódio de hoje é bem especial, porque eu trouxe uma convidada muito especial para mim, pessoalmente, profissionalmente, e a conversa que a gente vai tratar hoje vai te interessar bastante. É uma honra te receber. Obrigada por ter aceito o convite para bater um papo e falar sobre CNPJ, paixões e soluções, e é uma delícia estar com você nesse momento. Muito obrigada. De nada, e eu que agradeço, inclusive, o convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui. Você sabe também o quanto eu te admiro. A tua estrada aqui, desde que você começou a decidir ficar sozinha, foi algo que me incentivou também a sair de uma sociedade também, continuar o caminho da advocacia solo. E é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, amigo. E aproveitando esse início, né, eu queria que você me contasse um pouquinho melhor como que foi essa transição, né, tipo, o início, a tua trajetória inicial, né, na advocacia, de que maneira que você conseguiu fazer a tomar a decisão de fato ser a pessoa responsável pelo seu CNPJ, pela forma como você entrega soluções, e antes, já quando você era apenas um CPF e decidiu. Tá, então eu me formei em 2013. Quando eu me formei, eu era assessora ainda de magistrado e a ideia não era advogar. Fiquei 2 anos como assessora na vara civil aqui de Curitiba. E aí, com o tempo, assim, na própria a questão da magistratura, você viver aquilo, eu vi que não era aquilo que eu gostaria mesmo de passar o resto da vida fazendo. E aí eu tinha amigos em comum, acabei abrindo uma sociedade, né? Então a pessoa que era meu ex-sócio, ele já tinha um escritório e eu me juntei, então, ali com ele nesse momento. Foram 8 anos. E dentro desses 8 anos eu falo que o direito de família que me escolheu. Não fui eu que escolhi, não fui eu que optei atuar dentro do direito de família. Sempre fui pro lado do direito civil, mas o direito de família me escolheu. E eu costumo falar assim muito, acho que por experiência própria. Então, assim, eu fui mãe solo. E quando você tem essa experiência na vida, você consegue passar de um jeito diferente para os seus clientes. Ou como as coisas acontecem, a questão do procedimento mesmo, judicial ou não, de acordos, enfim. Então eu falo que eu gosto muito da minha experiência pessoal porque eu consigo aplicar diretamente, assim, nos meus casos. E aí, então, a sociedade às vezes não dá tão certo, não sei mais do que ninguém, acho que sabe disso. Então, a gente chegou em um momento que optamos por seguir caminhos diferentes e desde então, que vai fazer agora 3 anos, que eu tô sozinha. Então, eu sempre realmente fui PF, acabou sendo PJ, mas em uma sociedade, e agora sozinha e muito feliz mesmo. Mas realmente não é um caminho fácil, né? Então, por mais que eu já tivesse 8 anos ali na advocacia, querendo ou não, agora você empreende sozinha, você faz a gestão sozinha do seu escritório,
É só a tua cabeça pensante ali, né? Mas graças a Deus, às vezes a gente tem uma Maiarinha na vida, assim, que contribui um pouquinho também. Mas foi basicamente essa, assim, a minha trajetória desde formação até agora. Eu acho muito interessante você falar sobre isso, a questão da empatia, né? Você já esteve em um lugar onde você precisou mediar uma situação específica, familiar, e ter esse lugar de fala, né? De saber o que a pessoa está sentindo, aquele envolvimento emocional, porque quando a gente fala de família, é tudo muito emocional. Muito. E ter uma pessoa que, obviamente, entrega tecnicamente o melhor dela, mas que ainda assim consegue perceber as nuances, né, emocionais envolvidas para conseguir influenciar positivamente um determinado assunto litigioso, eventualmente, faz diferença. Faz muita diferença, porque o processo de família, ele não é só um processo, ele não é mais um processo. Então, o cliente, quando chega em você, ele chega com trauma, ele chega emocionalmente muito abalado, ele chega com crianças que não sabem se vão morar com pais e com a mãe, ou então chega, olha, vou perder meu filho, né? Esse é o medo, a maioria das vezes. Então, realmente o advogado faz muita diferença nessa hora, até mesmo ao escrever uma petição, né? Porque quando você escreve, a partir do momento, a forma que você coloca numa petição e que a outra parte vai ler, né? Porque ela tem acesso ao processo, ele pode acabar sendo muito mal conduzido, porque ele vai falar, nossa, olha o que você está me acusando, olha o que você está falando de mim. Então o advogado faz muita diferença, até não só no tato ali com o cliente, da forma de atender, de conduzir, mas o próprio processo, né? Olha, não vou falar dessa forma, não vou trazer isso para o processo, não tem essa necessidade, né? Você explicar para o cliente, trazer todas as consequências disso, né? Então, por isso que eu falo, faz muita diferença o advogado. Eu já litiguei várias vezes com advogados que parecem que eles eram a parte adversa e não realmente o cliente, assim, porque não tem empatia nenhuma pela situação, não tem preocupação nenhuma em resolver o problema mesmo da pessoa, né? A preocupação é honorários, é o que eu vou partilhar lá no final, eu vou ter um percentual disso, mas não tá preocupado em resolver essa questão familiar ali. Que é o que é o meu objetivo, é sempre a minha intenção primária, assim, em todos os processos que eu pego, é resolver, né, independente de qualquer coisa, assim. A gente, claro, não pode tomar as dores de um cliente, são muitos casos, é sempre muito complexo, então a gente não pode sempre absorver, né, mas ao mesmo tempo eu falo assim que eu visto a camisa do problema do meu cliente, né, eu quero resolver os interesses dele, eu quero trazer isso para ele, a resolução, e sempre da melhor forma possível e a menos traumática possível também. E essa empatia faz muita diferença. Por que eu afirmo isso? A forma como como eu sempre conduzi com os nossos clientes aqui, também do grupo, sempre foi muito falada. Nossa, mas você se preocupa, você não é uma pessoa que... Porque o foco é trazer o conforto para o cliente, seja ele qual for, familiar, ou econômico, ou empresarial. A gente, quando lida com uma solução, via de regra, deveríamos nos atentar a solucionar, né? E não, óbvio que a gente tem que rentabilizar, que a gente tem que monetizar, que a gente tem que, né, movimentar e fazer o dinheiro, a finalidade empresarial de um CNPJ é a geração de riquezas. Sim, sim. Mas eu entendo muito quando você diz que você está envolvida com as especificidades, e a comunicação faz muita diferença na comunicação não violenta. Exato. Numa resposta que você dá para uma pessoa que está já fragilizada, que você não pensaria, e você respondendo seco, a pessoa vai entender de uma outra forma e a outra parte vai complicar a situação e a gente tem que... eu vejo que cada vez mais a comunicação está sendo muito pouco priorizada. Muito. E as pessoas, elas simplesmente respondem e não entendem como que aquilo vai bater na outra parte. Não pensa na consequência ali, né? E eu fiz uma reunião agora, inclusive, antes de vir para cá, em que eu falei para o advogado, né, da outra parte, eu falei, olha, eu acho que o seu cliente chegar aqui e falar o que ela quer ouvir, independente se ele é verdade ou não,
Mas fala pelo que eu ouvi. Fala, olha, eu reconheço que você parou de trabalhar para cuidar da nossa família. Eu reconheço as coisas que você faz pelo nosso filho, né? Ele é autista nesse caso, enfim. Então, assim, é completamente diferente de você chegar e falar, mas você não quer trabalhar? Você quer ficar nas minhas costas até quando? Né? Então, assim, primeiro fala o que ela quer ouvir, aí depois a gente tenta, né, ver quanto tempo ali vai receber uma pensão ou não, mas isso é tato, isso é você realmente tratar o cliente de uma forma personalizada, porque eu podia muito bem falar, não quer fazer acordo, então eu vou entrar aqui no processo, vou conseguir uma liminar, ele vai pagar isso e tal, mas isso vai resolver? Não vai criar mais uma animosidade, vão ter produção de provas, que eu acho que é algo muito invasivo no direito de família, então você pega conversas, tem pais que gravam as crianças, então assim, gente, processo, claro, eu sou advogada, a gente depende disso, mas assim, o processo nem sempre é o caminho mais inteligente. Eu sempre falo assim, que um bom acordo, às vezes, é uma ação mais inteligente do que um processo judicial. Né? Evitarmos o litígio, Com né? certeza, As vias de fato, eu acho que sempre fica melhor para todos os lados, seja ele qual for, e ainda mais especialmente quando o assunto é emoção quando e tem envolvimento familiar. Exatamente, sem dúvida nenhuma, assim, eu sempre falo para os meus clientes, assim, vocês têm que pensar a longo prazo e não só em vocês, mas nas crianças, porque algum dia na vida eles vão ter acesso a esse processo se eles quiserem. Como que eles vão falar, nossa, meu pai fazia isso mesmo? Minha mãe fazia aquilo? Por que eles se tratavam dessa forma? Né? Eu falei, então, eu sempre falo, pensa a longo prazo, vale a pena a gente ir por esse caminho? Vale a pena você atacar o fulano desse jeito? O teu filho, quando ele lê isso sobre o pai, ele vai lidar bem com isso? Não vai? Né? Então, assim, a gente tenta trazer questões assim para o cliente, pelo menos ali a parte do meu escritório, a gente tenta trazer isso para eles, para os clientes, as consequências mesmo reais assim da vida do litígio, de uma via judicial, e dá para resolver por um acordo, né? E quando a gente encontra um advogado, um colega que também pensa dessa forma, puxa, é maravilhoso, assim, é muito bom, as coisas fluem, todo mundo, no começo, sempre tudo muito tumultuado, tem, sim, uma animosidade, mas as coisas vão se acalmando, vão se ajeitando, e aí tudo se resolve, é maravilhoso. Agora, quando tem advogados que realmente só querem um litígio, querem um conflito, aí tudo desanda, e é triste. E na sua expertise, assim, desses anos atuando à frente do direito de família, a demanda do divórcio, a demanda dessa questão, filhos, guarda, ela é uma maior fatia, né, do atendimento? Ou porque quando a gente fala, eu vou procurar uma advogada de direito de família, além do divórcio, além da questão de tutela, né? Quem vai ficar com quem? Existem diversas outras situações que a gente consegue solucionar quando o assunto é especificamente familiar. E quais são as outras demandas que você observa que há uma vantagem quando a pessoa tem um direcionamento técnico especializado no direito da família? Realmente o direito de família, assim, ele é bem desconhecido, entre aspas, né, das pessoas, porque a pessoa pensa em direito de família e já pensa em divórcio e guarda, né, mas não, ele realmente abrange muita coisa. Mas sim, acho que o divórcio e guarda é uma fatia muito maior do que outras áreas, até mesmo de procura do meu escritório, mas a gente tem várias outras questões, por exemplo, fazer um testamento, uma doação, a adoção, né? O próprio inventário, muita gente qualquer advogado faz inventário, um advogado civilista faz inventário, um advogado imobiliário. Não, é um advogado de família, né? A parte do inventário é dentro do direito de família. E muitas pessoas desconhecem isso, que é uma pena, porque faz muita diferença você pegar um especialista, né? Porque ou você está tratando da tua família, ou você está tratando do seu dinheiro. Então, assim, são assuntos completamente delicados que você não pode deixar na mão de ninguém, né? Como a gente procura um médico, você não vai deixar a sua vida na mão de um médico que não é um especialista. E o direito é a mesma coisa, é a mesma analogia aqui de procurar realmente especialista, porque não é qualquer advogado que sabe todos os detalhes de como funciona um processo de família, né? Seja essa questão patrimonial, ou seja a questão mais emocional de filhos, pensão, divórcio, enfim. Tem muitos detalhes, a gente tem muitos entendimentos, né, jurisprudenciais, a gente tem muitos precedentes, muitas súmulas, que fazem que o advogado que faz tudo não sabe, né? E fazer uma diferença gigantesca no resultado do seu processo.
E aproveitando esse gancho, a minha próxima pergunta ia ser exatamente sobre isso. Qual que é a principal diferença, a sua opinião, além da que você acabou de evidenciar, que difere um nicho, uma pessoa que é especialista naquele determinado segmento, né? Porque um generalista, ele vai conseguir entregar, seja ele qual for, né? Um médico, um contador, um advogado, um profissional que consiga atuar em âmbitos diversos. Vai conseguir entregar porque ele é formado para. Mas a pessoa que estuda, que ela se interessa, que ela vê um caso aqui, outro caso ali, e são várias especificidades que fazem com que, além da nossa empatia por sermos o nosso próprio case de sucesso, vamos dizer assim, o nosso próprio interesse em consumir aquela determinada especificidade faz a diferença quando o assunto é solução para o cliente, né? Faz, assim, e a gente consegue ver a diferença de um especialista no estudo mesmo, assim, porque o direito, não só o direito, claro, mas acho que uma das profissões que mais você precisa sempre estar atualizado é o direito. As coisas mudam o tempo todo, as leis mudam, os entendimentos, né, dos tribunais mudam o tempo todo. Então, você tem que estar acompanhando. Então, hoje, o advogado que não estuda de forma específica o que ele faz, ele realmente vai resolver para você de forma generalizada. Mas o que estuda, não. Então, assim, procura um especialista, procura um pós-graduado, pessoa que fez, de repente, um doutorado, um mestrado, uma coisa, né, com foco mesmo no direito de família, né? Seja para essa parte de sucessões, da família, patrimonial, enfim. Mas tem que ser, porque realmente faz diferença. E eu acho que você consegue diferenciar a própria técnica, obviamente, mas também a experiência profissional. Então, assim, quantos casos esse advogado tem de família? O que ele atende aqui no escritório? Ele vai receber todos os clientes? Qualquer demanda? Trabalhista, empresarial, possível? Ele atende tudo? Ou não, ele é só família? Né? Então, procure entender, procura saber, né? Porque hoje, inclusive, as redes sociais, claro, estão aí para nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, elas podem nos enganar. Né? Então, a gente, às vezes, vende ali alguma coisa que não é exatamente aquilo. Então, assim, vá atrás. Converse com o teu advogado, converse sobre outros casos dele, peça para ele te apresentar, né? Olha, mas nesse caso aqui, o que aconteceu? Qual que é o entendimento? Você já passou por isso? Porque é isso que vai definir, afinal, se ele é um especialista ou não. Sim. E faz toda a diferença essa questão do estudo, né? Visto a reforma tributária. Exato. Então, assim como vocês, eu entendo perfeitamente, porque a minha posição é uma posição que as pessoas elas não estão, via de regra, habituadas a consumirem conhecimento constantemente. Isso é um fato. Quando a gente fala sobre o profissional da contabilidade, o profissional que é envolvido a nível de negócio, ele não, muitas das vezes, quer se atualizar, seja frente a uma reforma tributária, seja frente a novas situações de negócio internacionalmente difundidas, né? A pessoa não tá nem aí, a pessoa só quer tocar o dela e fazer o que precisa ser feito, aquele arroz com feijão e aquilo que eu sou, que eu entrego. E essa diferença entre a pessoa que se interessa, corre atrás, estuda, faz diferença nos números. Sim. E aí o crescimento do nosso CNPJ, ele acompanha, né, o nível de entrega que nós temos como especialistas. E eu tô dizendo como cliente sua e como também prestadora de serviço. Sim. Porque assim, eu vejo a não concorrência, vamos dizer, do mercado. Você tem grandes escritórios de advocacia? Sim, você tem grandes escritórios de advocacia. Mas esses grandes escritórios de advocacia atendem da maneira como o Milena Broto atende? Exato. São nuances totalmente antagônicas na grande maioria. Você é só mais um cliente em uma operação, quando na outra você sabe que o nome do seu filho, a pessoa que está te atendendo sabe, todo o envolvimento, né, personalizado, isso daí tem uma diferença, inclusive, monetária. Tem, né? tem. De negócio. E aí, partindo para esse âmbito, né, de negócio, você hoje como empresária e proprietária do seu CNPJ, o que você enxergou de diferença quando você era apenas a
A advogada maravilhosa do direito familiar, super especialista para fazer a gestão do seu negócio, fazer a gestão de pessoas, fazer o gerenciamento de processos, fazer com que o seu CNPJ escale. Quais foram os insights que você pode compartilhar com o pessoal e que você viu que você precisou mudar algumas questões até de mentalidade para entender que hoje você continua sendo uma pessoa especialista, mas que mudou a skill Sim. CNPJ advogada para o CNPJ empresária do teu CNPJ. Sim, e mudou, assim, mudou radicalmente, né? Porque, muito embora o processo ali de desfazer uma sociedade, de estrado tenha demorado, a decisão de sair de uma sociedade não foi demorada. Então, assim, de um dia para noite eu falei, tá, e aí? Como que eu faço agora? Como que eu faço uma planilha? Quanto que eu tenho que, né, cobrar para conseguir cobrir todos os meus custos aqui? Vou precisar de uma estagiária. Posso contratar uma estagiária? Não posso. Então, você tem que fazer... as coisas mudaram por completo ali para mim. Então, realmente, eu mudei a skill de só advogada, né? Então, eu era a mãe, eu era advogada e eu também era empresária. E é difícil, assim, esse início, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, é gratificante você ver as coisas acontecerem, as coisas rodarem, assim, você pensar, puxa, acho que se eu fazer dessa forma vai dar certo. E deu, e dá, né? Então, é muito gostoso, assim, essa parte, mas também é muito desafiador, né? Então, claro, a advocacia é algo que você tem que pensar sempre a longo prazo ali nos seus contratos, uma forma de cobrança, enfim, porque você não sabe quantos clientes você vai ter todo mês, né? Você não tem, especialmente na minha área, no direito de família, você não tem como cobrar, por exemplo, um mensal, né? Como um advogado, de repente, trabalhista, empresarial, você não tem a mesma empresa dependendo do seu trabalho mensalmente. Você tem um cliente hoje, mas amanhã você precisa de outro, porque esse cliente já te contratou. Então, é muito difícil, assim, a gente pensar nessa rotatividade de clientes, o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, recentemente, eu não sou ainda apta ali às redes sociais e estou procurando agora para me especializar, para contratar a sua empresa, inclusive, né, para nos ajudar, porque é algo que eu estou vendo que as coisas estão acontecendo e se eu não acompanhar, eu vou ficar. Né? Então, os insights assim, que eu tenho é sempre muito isso, assim, o que as pessoas estão fazendo, por que eu ainda não tô lá? O que falta para eu estar lá? O que eu tô errando aqui? O que eu preciso da minha equipe? Eu preciso de uma equipe para conseguir fazer isso? Né? Então, eu acho que eu tô exatamente nessa fase, assim, de tentar descobrir também como que eu vou dar conta? O que eu preciso fazer para sair de onde eu tô, para ser uma referência ainda maior dentro do direito de família, para faturar mais também, obviamente, né? Ninguém trabalha aqui para não ganhar dinheiro. Então, eu sempre tento pensar dessa forma, assim, o que eu posso fazer? Tá, mas eu quero estar lá, o que eu vou fazer para estar lá? Né? E aí a gente vai tentando, vai administrando. E eu acho que é muito interessante, eu acompanho você há muitos anos, e de ver, a gente está sempre com a nossa régua, e isso é muito individual e peculiar que eu observo de uma CNPJ mulher. Uhum. A operação, quando ela é tocada por um homem, é um jeito, um perfil. Quando é misto, é outro perfil. Uhum. Quando é uma mulher, é outro perfil. É muito claro para quem cuida de negócios visualizar essa gestão. Quem que é o proprietário desse CNPJ? É fulano. Já sabia. Uhum. Já sabia. Só o comportamento. Então, não sendo sexista, mas é individual da mulher algumas especificidades e do homem outras especificidades. Sim. E tá tudo bem. E você acha que foi um divisor de águas quando o assunto é mulher, empresária, sair de uma sociedade onde você tinha um sócio e não uma sócia, para agora, sob a perspectiva da seguinte situação, além dessa diferença, né, de trato, de como o CNPJ vai se comportar, como a sua operação de negócio vai se comportar, agora que você é a única mandatária, do quanto você, Milena, mulher, mudou
na confiança, no saber que vai acontecer e vai dar certo, porque eu vejo com muitos bons olhos, né, a tua trajetória. Você começou lá e recomeçar é recomeçar do zero. Ainda que a gente tivesse, você tivesse cliente, ou eu eventualmente também, quando eu saí da CLT e fui só pro CNPJ, você fica meio assim, ó, será? Será? E ver que tá dando certo é sinal de que uma mulher tá dando conta da situação. Como que é pra você? Faz diferença ou você não percebe isso? Não, eu percebi muito. Porque assim, a sociedade que eu tinha, a parte já administrativa já ficava com o meu sócio. Então, claro, longe de mim aqui, né, falar qualquer postura dele, enfim. Mas é algo que ele já puxou, assim, já era uma decisão do sócio fulano de tal, né? Então, quando eu trouxe pra mim, ou então até quando eu tentava trazer no próprio escritório que eu tinha com ele, era diferente. Era diferente, assim, a linha até mesmo de equipe, da forma que vai lidar com as pessoas, de quem vai contratar, quais são os requisitos de uma contratação, mudou pra mim por completo, assim, tudo que eu tinha com ele, eu, assim, não ouso dizer que mudou quase que 100%. Assim, acho que mudou muito mesmo, assim, de tudo, da forma que eu agia lá e eu ajo aqui. Então, sim, acho que tem muita diferença mesmo entre uma gestão de uma mulher e a gestão de um homem e até o misto. Mas o misto, ainda assim, eu acho que talvez seja difícil também para a mulher, assim, se empoderar mesmo, mostrar qual que é a opinião dela, ela impor isso. Querendo ou não, a sociedade ainda é muito machista, né? Claro, a gente já melhorou muito e também não quero falar aqui de machismo, né? Ou feminismo, enfim. Mas é difícil a mulher, às vezes, ter voz, né? Ao lado de um homem. Então, quando você tá sozinha, num primeiro momento você pode até se sentir vulnerável, falar, puxa, mas eu vou dar conta? Por que ele tomava conta de tudo isso? Como é que eu vou fazer agora? Será que eu vou conseguir? Será que se eu fazer diferente vai dar certo também? Então, num primeiro momento, acho que tem uma dúvida, tem uma vulnerabilidade, mas depois que você acerta, assim, e você entende o caminho, entende o que você precisa, eu acho que faz muita diferença esse tato da mulher mesmo. Esse feeling, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu sei que o direito, assim como a parte financeira e contábil e de negócio, é muito conservadora no sentido, o homem está tocando, é o homem que... Por que eu fiz essa pergunta a você? Porque eu vejo com a mudança do endereço, né, do grupo para cá, quando eu recebo um fornecedor para tratar sobre alguma coisa, a primeira pergunta é com teu marido? Olha só. Não, é comigo mesmo. Eu que defino, eu que trato, eu que dou a canetada, eu que te pago, inclusive. E assim, não querendo ser grossa, mas a pessoa vem com 3 pedras na mão. Exato. Porque a mulher é que está conduzindo. E a nossa postura como empresárias é justamente trazer o equilíbrio. Não vou puxar, eu não defendo a bandeira do tipo, nossa, a mulher e parará, não sei o quê. Vamos no equilíbrio? A mulher tem que ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações de um homem, respeitando, né, essa diferença física, de postura, e no direito da família, especialmente essa diferença, né, do marido com a mulher, da mulher com o marido, como que lida com essa situação toda, e isso é pro negócio também. E eu vou falar, advogados, colegas. Então, quando você tá litigando com um advogado homem, as coisas mudam também, porque tem algumas pessoas que, infelizmente, ela é mulher, eu consigo me sobrepor a ela, eu consigo ser mais incisivo, eu consigo manipular, porque eu sou homem, ela é mulher. Então, ela vai ser mais fácil. Infelizmente, tem muito isso, assim, tem essa diferença. E no direito de família, eu tenho muitos clientes homens mesmo, maridos, assim, e que a gente consegue ter essa... não sei qual palavra usar, assim, mas essa sacada
do que o homem tá querendo, do que o homem tá precisando, a gente consegue ter isso, a gente consegue se sensibilizar a esse ponto, assim. Já o homem parece que não. O homem não consegue fazer essa inversão, assim, de eu sou advogado, homem, e a minha cliente é a minha mulher. Ele já não consegue se sensibilizar ao ponto do que a mulher precisa saber. Né? E é interessante a tua fala, que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como que você enxerga o escritório quando o assunto é a quebra de um ambiente fragilizado, né? Porque esse feeling feminino de saber ler a pessoa que está ali na outra ponta, e a gente fala, hoje agora a gente está especialmente falando dos seus clientes, mas isso é com um funcionário, um colaborador que chega, você tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa, e você chamar na sala a pessoa, falar, o que houve? A pessoa desaba. É impressionante. E o feeling do homem, muitas das vezes, a pessoa tá... Homens, né? Não se atentam, né? Eles não estão prestando atenção, assim. E é uma característica até biológica, porque a mulher gera um outro ser humano. É verdade. E você você tá vendo um bebê que não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe expressar absolutamente nada. Você tem que ler comportamentalmente falando o que é que supostamente ele tá sentindo. E a gente consegue. Sim! A gente atende tudo que ele precisa. E eu ainda acho que tem um plusinho, assim, de um milagre, tipo, divino, de a gente ter uma intuição, que é a famosa intuição de mãe, que dá é isso aqui. Afinal de contas, você gerou aquela criança, ou você tá envolvida 100% quando a criança não é sua, biologicamente falando, mas ela tá lá naquela sinergia familiar. E o que você entrega, né, quando a pessoa vem até você fragilizada e que faz a diferença em relação aos seus concorrentes? Porque eu acho que tem cliente para todo mundo. E a pessoa tem que se identificar com o profissional. Sim. E eu vejo que tem algumas nuances que eu acho que seriam interessantes que você trouxesse quando o assunto é essa quebra daquele ambiente, né? Além da leitura da pessoa, como você falou, poxa, antes de você falar o que você precisa falar, reconheça o que isso faz. É uma das coisas pequenas que você oferece, não precisa ser uma coisa master blaster, mas é só o olhar, cuidado, personalizado, né? E é exatamente isso, assim, o que eu gosto de entregar para o cliente, como que eu quero que ele se sinta seguro. Ele precisa se sentir seguro comigo, ele precisa sentir confiança em mim, de que eu realmente vou resolver o problema que ele está me trazendo. E se eu sou uma advogada que não tenho esse feeling, que eu não tenho essa sensibilidade, eu vou para o embate, eu vou trazer mais conflito. E eu tenho uma frase assim que eu gosto muito, que é: a vitória judicial às vezes não é a vitória real, né? Porque foi vitorioso ali judicialmente, mas perdeu uma família, né? E, assim, então o processo, quando a gente precisa litigar, eu gosto de falar também assim, ninguém vence, não tem nenhum vencedor aqui, alguém perdeu alguma coisa, né? Então, o que eu gosto de trazer para os clientes, o meu objetivo assim, de vida profissional é esse, assim, é trazer essa segurança de que eu vou resolver para você da melhor forma, para você ter um desgaste menor possível, porque você já está desgastado, você já está abalado, eu não vou piorar isso, né? Então, e aí eu faço isso por meio do quê? Acordos. Então, assim, eu volto a falar, a inteligência é um bom acordo e não um processo, na grande maioria das vezes. E muita gente acha que não, muita gente acha, vou fazer um acordo, tem que abrir mão disso, tem que renunciar àquilo, ele vai achar que ele saiu ganhando. Então, não, traz isso de uma perspectiva diferente para o teu cliente, né? Olha, mas se você fizer isso, pensa lá na frente, você não vai ter esse problema aqui para resolver, você não vai ter essa magoinha no coração ali apertando, né? Então você acaba tendo essa sensibilidade mesmo, e é a forma que eu trato todos os meus clientes, assim, sem exceção, sejam homens, sejam mulheres, eu tento entender o porquê que eles estão ali, aonde que tá doendo, o que eles precisam ouvir, né? E de que forma que eles querem que as coisas se resolvam. E na sua opinião, quando o assunto é você tornar público o que você faz, né? Porque quando a gente pensa no direito, é tudo muito formal, é tudo muito
E eu respeito muito isso quando a cultura é conservadora e tradicionalista, porque isso faz com que a gente não banalize Sim. um profissional qualificado. E essa é a principal dor da minha carreira, vamos dizer assim. Eu acho que as pessoas, elas se autobanalizam, né? E essa forma de não ter atenção e critério a certas situações que deveria ter uma postura semelhante a um advogado, semelhante a um médico, de formalizar, né, aquela determinada profissão, faz muita diferença. E eu admiro muito. Mas, em contrapartida, isso é um ponto positivo que eu admiro no direito, mas isso também gera um certo tipo de afastamento. Quando a pessoa que é leiga, e eu sinto isso quando a pessoa vem até a mim, começando o negócio, e ela está totalmente perdida, e ela tem medo do que eu estou falando, porque o contador muitas das vezes é, assim como o advogado, o mensageiro do problema. Sim. E como que você, Milena, vê, fazendo um gancho com o que você falou de estar se atualizando, de estar, eu vou para as redes sociais, eu preciso me posicionar lá, ainda que seja não tão conservador, esse novo modelo de comunicação. Como que você enxerga, sob a perspectiva das pessoas que te buscam, em distinguirem, né? Não, só o profissional engessado que fala o juridiquês é o bom, o especialista no direito familiar. Quando, na realidade, trazer uma comunicação menos técnica, mais pública, né? E uma das premissas do pronunciamento contábil é a publicidade da informação técnica. Sim. E o que é isso? É a gente traduzir o técnico de uma forma didática para que a pessoa compreenda. E uma das premissas do direito também é isso, o acesso à informação, ainda que ele não seja um profissional técnico. Quando vocês estão envolvidos tecnicamente, todos conversando, é uma maneira de falar. Então, na sua opinião, como que você vê essa diferença quando o assunto é o cliente te buscar? Eu acho, assim, pensando, né, no meu escritório, assim, quando geralmente as pessoas chegam em mim por indicações já de outros clientes. Então, talvez eles já chegam com a ideia de como eu trabalho, com essa questão da atenção, de sensibilidade, enfim. Mas qual que é a língua que a gente tem que falar? A língua deles, a língua do cliente. Então, se o cliente é mais assim tradicional, mais conservador, ele quer falar mais bonito, ele quer saber se você sabe falar bonito também, você age dessa forma. Quando uma pessoa que vem mais simples, às vezes é uma pessoa mais humilde, às vezes ela só realmente quer que você fale a real, só fala pra mim o que eu tenho direito, o que eu não tenho, o que vai acontecer se eu fizer isso, você vai também ser extremamente objetivo. Você não vai falar juridiquês, você vai falar de uma forma simples. Então, eu acho que não tem o jeito certo, mas assim, você vai falar a língua do teu cliente, a língua da pessoa. Só que você tem que ler, tem que saber ler, né? A pessoa tem que saber o que ele quer ouvir, de que forma que ele quer. Então, eu posso chegar aqui e ser bem informal com você. Só que se eu for informal, esse cara vai me contratar? Ou ele precisa de uma pessoa que fale extremamente formal, né? Então, tem que ter essa leitura ali. É por isso que eu te perguntei isso, porque a premissa da personalização é exatamente essa. É o fundamento da didática. Você fala para que audiência? Eu sei que tem processos internos, tem protocolo, tem, né, uma auditoria interna de atendimento, por exemplo, mas o atendimento individualizado e característico do escritório Milena Broto é exatamente isso. E aí eu quis te perguntar exatamente qual que é o raciocínio, porque eu sou sua cliente e eu sinto isso quando a gente conversa como cliente, como eu, cliente, e como que você me traz como empresária alguns cases, ainda que sigilosos, como que você
fluiu aquela situação e ver esse critério personalizado, cara, eu acho que é a principal diferença da concorrência. E tem cliente para todo mundo. Tem cliente que não vai priorizar essa situação personalizada e tá tudo bem. Tem cliente que precisa desse atendimento consultivo, personalizado. E eu vejo dessa maneira, assim, eu sinto isso e eu sabe a pulguinha quando você acha, eu acho que ela vai responder isso. E a gente conversou inclusive esses dias, assim, né, sobre as pessoas também te procurarem e saber que postura que você toma diante de uma situação. Isso também faz diferença, não é só a linguagem ali, mas a forma de agir. Então, tem clientes que chegam e eles querem fazer algum tipo de fraude, eles querem, não, eu quero que minha mulher não tenha direito a nada, eu quero tirar a guarda, eu quero... E quando você fala com o cliente, não, isso eu não vou fazer, eu vou fazer dessa forma, ou se quiser é assim que eu conduzo o meu processo e tal, a pessoa também vai virar as costas para você, né? E eu imagino que você aconteça da mesma forma e a gente conversou isso. Então, às vezes, eu não quero pagar imposto, Mayara. Me desculpa, você vai pagar e eu vou fazer você pagar. Estou aqui para isso, né? Mas vou tentar fazer você pagar menos. Mas fazer qualquer tipo de fraude, qualquer coisa ali para, né, mascarar alguma coisa, não vou. E o cliente faz o quê? Fecha a porta, então. Porque não é esse profissional que ele quer. Né? Então, na advocacia também tem isso. Então, não é só a gente ter a leitura do cliente, a gente saber falar. O cliente também tem que escolher a gente. Ele também tem que ver que, mas ela vai atender os meus interesses, ela vai fazer isso ou não, porque senão ele também vai fechar uma porta e daí tá tudo bem e que vá, né? Porque se eu não quero conduzir dessa forma, não é esse tipo de cliente que eu quero pro escritório também. Mas tem isso, tem muito disso, inclusive. Essa era a minha próxima pergunta. Como que você conduz quando um cliente, você propõe um caminho, né? E é muito claro quando você tem um posicionamento não litigioso, né? Isso daí a gente enxerga. Quando a pessoa vem para a briga, né? Tipo, a pessoa quer o pior dos cenários. Você se posicionar dessa forma, olha, eu não tenho essa postura, né, profissional. Se você quiser seguir por esse caminho, tá tudo bem. A nível de negócio, você sente que você conseguiu trazer isso agora que você empreende sozinha 100%? Ou sempre foi dessa forma? Você sempre conseguiu conduzir 100% os seus nãos, vamos dizer assim, né? Eu não vou fazer isso. Eu acho que agora sozinha eu sinto que eu tenho mais força nisso, assim, no meu não, né? Então, antes, por mais que eu tivesse, eu também tinha outras pessoas que trabalhavam comigo e que a opinião deles também importava. E entendimentos diferentes, né? Cada um tem uma interpretação de um jeito, cada um tem uma opinião de uma certa situação. Então, agora sozinha, sim, o meu não é o meu não, né? Então, eu me sinto mais, entre aspas, à vontade para fazer o que eu quero, para conduzir da forma que eu quero conduzir, para falar sobre as teses que eu quero falar. E o cliente, quando chega e ele fala, não, eu quero ir para briga, porque não adianta fazer um acordo, eu não quero acordo, tudo bem, a gente vai. Só que a gente vai fazer uma briga limpa. Esse é o ponto, assim, né? Então, eu quero pagar R$300 de pensão pro meu filho. Gente, você vai no mercado hoje, você não sai com 2 sacolas e não dá menos de R$300. Então, você apresenta isso para o seu cliente. Será que é esse o caminho? Será que você não vai prejudicar? Né? Vamos pedir. Então, assim, se a pessoa, não quero, então, poxa, sinto muito, mas é o meu nome que está no final da petição, né? Então, eu prezo muito por isso. Então, e até puxando, inclusive, um pouquinho para a equipe. A tua equipe faz muita diferença, porque é o teu nome que tá lá assinando. Então, se às vezes ele escreve alguma coisa que não é do teu entendimento ou faz alguma coisa errada, não dá. É o nosso nome que tá ali, né? Então, dependendo do que a pessoa chega para mim, ela me oferece, é o que ela quer, eu não tenho problema nenhum em dizer não hoje em dia. Então, assim, não é por esse caminho que eu vou seguir. Você pode procurar outro profissional. Tem profissional de tudo quanto é jeito hoje, né? Os que aceitam, os que não aceitam, enfim. Mas comigo é dessa forma que eu geralmente, assim, a minha postura é essa. Olha, não é não.
Se quiser, eu vou seguir dessa forma. Se não quiser, fique à vontade de procurar outro profissional. Aproveitando essa situação, você se recorda de alguma situação específica, e obviamente, salvo a sigilosidade da situação, que você viu que estava um ambiente super caótico ali na situação familiar e você conseguiu reorganizar aquela estrutura familiar com essa visão mais de acordo, mais de fica bom para todo mundo, assim fica mais leve, menos traumático toda essa situação familiar que vocês estão passando? Tenho um que eu confesso que nem eu acreditei que deu certo, assim, que você começa meio já desiludida, assim, puxa, acho que esse não vai dar, mas né, a gente tá aqui para isso, vamos tentar. Mas era uma família, assim, extremamente desestruturada, né? Então, o relacionamento do casal já terminou com traições, o homem daí era homossexual, a mulher vem com a versão de que sofria, né? Um relacionamento abusivo. Aí temos um padrasto, temos a filha do casal, uma das filhas não gosta do padrasto, o padrasto tem uma educação mais rígida, que daí o pai já acha que não é rígido, ele tá fazendo alguma coisa contra a minha filha, faz um boletim de ocorrência, consegue uma medida protetiva. Então, assim, tinha de tudo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse pessoal todo se dar bem? Nem impossível. E aí a gente fez muita diferença. O advogado da outra parte, eu estava pela mulher e o cliente, a parte adversa era por um cliente homem, né, o marido. O advogado também muito, muito bacana, que também estava interessado em resolver o problema deles, porque que a gente viu? Que o processo não ia adiantar. Aquele processo ali para discutir a guarda, discutir se o padrasto ia ficar perto das filhas, não ia adiantar. Ia ser só o primeiro de muitos processos que poderiam vir ao longo da vida deles. E as meninas eram pequenas ainda, 5, 6 anos. Né? Então, assim, eles têm bons anos ainda pela frente. E a gente falou, vamos tentar fazer. Então, a gente fez o que a gente chama de advocacia colaborativa, em que os advogados trabalham em conjunto com outros profissionais, com equipe multidisciplinar, que a gente chama. Contratamos uma psicóloga e a gente fez todo esse tratamento, assim, com a família, né? Então, todo mundo foi ouvido, foi trabalhada essa parte psicológica com eles, a gente trazia essa questão jurídica, quais eram as consequências, enfim. E, incrivelmente, depois de 3 meses e pouco, a gente finalizou um acordo. Assim, as meninas voltaram a falar com o padrasto já não estava mais tão ofendido por elas terem, né, uma medida protetiva. A mãe que estava ali vulnerável, né, por um término de relacionamento e achou que ia ficar sem as filhas, por isso, extremamente tranquila, já conseguia dialogar com o pai das crianças. Então, assim, foi muito legal, foi um trabalho muito especial para mim, porque eu entrei desacreditando. Eu falei, gente, muito conflito ali para uma família só. E a gente conseguiu desembolar todos, assim. E por quê? Porque o advogado teve a paciência que a gente teve, né? Teve essa sensibilidade, teve vontade de trabalhar, porque não é fácil. A gente já tem, assim, vários processos. A gente trabalha o dia inteiro. E ao final a gente tinha ido que fazer uma reunião com uma psicóloga, a gente tinha que passar para a psicóloga o que é o nosso ponto jurídico, tinha que passar para a psicóloga qual que foi a reclamação da semana da minha cliente. Então, assim, tudo mais, né? Poxa, mas um caso só não é só uma petição. É um trabalho enorme. Mas que se o advogado tem essa vontade, as coisas fluem muito melhor, muito melhor. Então, esse para mim foi um caso muito específico, assim, que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de ter tido essa experiência, porque eu vi que sempre tem uma luzinha no final do túnel, assim. E é interessante a tua fala porque, assim, faz a diferença, né? Quando o assunto é direitos de família de massa, para o direito de família nessa perspectiva, né? Sim. Porque onde que você ia imaginar que você ia procurar uma advogada que fosse conseguir, através desse trabalho multidisciplinar, resolver o teu problema familiar muito personalizado e individual. Exatamente. E termos pessoas, parceiros, né, que consigam nos suportar quando não conseguimos uma cadeira, e nesse caso a psicologia foi fundamental para colaborar, não apenas o direito, faz diferença, né? Faz muita diferença.
E assim, e você só vai conseguir isso com um advogado, inclusive, especialista, é o único que vai te dar essas opções mesmo de resolução, e o advogado que quer resolver teu problema. Porque o advogado que quer que você seja só um processo, só um honorários ao final ali de percentual de patrimônio, você não vai ter esse tipo de atendimento, você não vai ter esse tipo de resolução. Só que é a tua família que você está perdendo, né? E quando o assunto é prioridades, né? O que é de fato uma prioridade para você? Né? Comprar um telefone novo ou pagar uma advogada com essa expertise ou um profissional que tenha de fato, especialidade? E aí, quando esse é o assunto, eu sempre, via de regra, eu utilizo a medicina. Porque a medicina, ela, assim como as nossas áreas, também tem um impacto de você procurar um generalista ou um especialista quando o assunto é a sua vida, né? Você está em risco. Aí o médico, assim como todos os profissionais, é valorizado, mas eu acho que a prioridade da vida é também o negócio, é também a família, é também... E o quanto você está disposto a investir nisso, né? Você, a nível de negócio, você percebe que o teu cliente, ele entende que isso tem um valor, né? Porque você ir num especialista médico é um valor a consulta. Você ir ali no PS do plano de saúde, a pessoa que está ali não é especialista no que faz, é generalista, é outro valor. E tá tudo bem, tem mercado para as duas situações. Você enxerga que hoje a tua audiência, as pessoas que você se comunica percebem que tem essa diferença, que o teu valor empresarial é diferenciado por conta dessas especificidades, ou ainda não? Sim, eu percebo que sim. Porque eu tenho muitos feedbacks nesse sentido, né? Então, muita gente, recente até, semana passada, uma cliente veio o caso dela já estava em andamento, então ela veio de outro advogado, e o que ela estava em 2 anos, eu resolvi em, 5 horas. E ela falou, meu Deus, ele podia ter feito isso? Eu falei, podia. E ela, nossa, valeu cada centavo, né? Então, assim, você tem eu tenho alguns feedbacks nesse sentido. E como a maioria hoje dos meus clientes é por indicação, quando a pessoa me indica, a pessoa já fala nesse sentido de mim para ela, né? Então ela já vem no escritório sabendo que vai ser um atendimento diferente. E na minha reunião eu tento demonstrar isso o máximo possível. Eu falo, olha, meu celular tá aqui 24 horas. Eu não vou te atender se eu estiver numa reunião, se eu estiver numa audiência. Fora isso, você vai ter resposta. Praticamente que de imediato. Então, cada andamento do teu processo, você não vai estar me perguntando, eu vou estar te passando como é que as coisas estão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, só essa forma que eu trato, assim, nessa primeira reunião ou numa consultoria, a pessoa já sente, né? E quando a gente sente que, falo agora como consumidora, a gente sabe a diferença, né? E quando a gente vê que a gente está sendo muito bem tratado, vai sair caro. A gente sabe que às vezes a gente está num lugar muito bonito, aquele honorários também vai ser caro, né? Esses dias eu falei até para uma colega advogada que estava saindo de um coworking para uma sala particular dela. Eu falei, olha, você vai ver o quanto vai melhorar para você, porque o lugar que você tá te limita hoje de cobrar. Porque como é que você vai cobrar os mesmos honorários que um fulano de tal tá numa outra casa, um escritório maior ou qualquer coisa do gênero, né? E a advocacia, inclusive, ela é muito por aparência. Então, assim, tudo conta. É o lugar onde você tá, como é a tua sala, é a sua decoração, a roupa que você tá vestida, a sua unha que tá feita, e até a forma do atendimento. Então, quando você atende, você dá toda essa atenção, você realmente mostra para o cliente que, nossa, eu vou ter ela ali 24 horas para mim, ele sabe que vai sair mais caro. E eu tenho muitos feedbacks nesse sentido, assim, de quanto valeu a pena. E tudo é o valor, né? Eu acho que não é o valor monetário apenas, né? E a minha mãe, ela falava uma coisa que eu nunca mais me esqueço e eu, via de regra, eu sigo isso 100%. Você tem que se autocuidar para você.
E isso faz a diferença no teu visual. Uma vez aqui em Curitiba, é um frio danado, né? Me perguntaram, nossa, mas você faz a unha do pé no inverno? Aí eu falei, sim, eu faço a unha do pé no inverno. Por quê? Não, porque não aparece. Eu falei assim, aparece pra mim. Quando eu vou tomar banho, eu tô vendo meu pé. Então, você tem esse preciosismo, né? Desde um lugar que você tá trabalhando, seja ele o mais simples que for, né? A pessoa tem esmero, tem cuidado, limpa, né? Organizada. Você vê a diferença quando a pessoa tá, né? E aí, eu acho que a nossa característica como mulheres é de sermos detalhistas nessas situações especificamente de negócio, né? Muito. Até na escolha da taça, né? Dos móveis, assim, claro, coisas mais fúteis, entre aspas, mas a gente pensa nisso. A gente quer que a pessoa se sinta bem no nosso local ali também, né? Então, eu acho que a mulher faz muita diferença. E é um acolhimento. Totalmente. Como a gente falou, a pessoa vai, desde a cor da parede que você vai receber o seu cliente, que vai comunicar uma determinada situação mais impositiva, né? E a gente fala muito sobre acordos, né? Quando vocês vão fazer acordos, tem a cor que você vai escolher, porque a cor ela comunica. Então você vai para briga, você vai de um jeito, você vai para um acordo, você vai de outro. E a mulher é muito atenciosa. Tudo perfeito que a advocacia ela entregue todo esse glamour e essa coisa mais rebuscada, vamos dizer assim, mas a mulher ela tem essa diferença, eu vejo, na indumentária, na escolha da forma como ela vai falar. Não, eu sinto muito isso, muito assim, e como eu falei, desde uma unha feita, a roupa, o escritório, faz muita diferença para você passar a autoridade que você quer passar para o cliente, para você passar o seu preço, faz toda a diferença. Além da tua especificidade técnica. Porque... muito além da parte técnica mesmo. É só ali o making off do negócio, né? E tudo tem correlação, né? Você recentemente, assim como eu, mudou, né? De endereço. E como empresária, você vê que os seus clientes entenderam esse upgrade, vamos dizer assim? Sim, é um plus, assim, né? Nossa, ela mudou para um lugar maior, um prédio melhor, a equipe aumentou, né? Então, assim, isso para quem tá de fora ali, fala, poxa, ela tá bem, tá crescendo, né? Para outros advogados também você é vista dessa forma. Poxa, começou sozinho, agora tem estagiário, agora tem advogada, pô, legal, então deve estar rodando bem ali. Né? Então, acho que fica muito visível, assim, tanto para clientes quanto até para colegas mesmo, né, de profissão, o quanto essas mudanças, assim, são benéficas, né? O quanto elas nos dizem sobre a pessoa e que fase que ela tá e que situação financeira, inclusive, ela tá, né? E não só profissionalmente, mas se você viaja, né? Poxa, ela tá podendo viajar, viagem legal... ela faz uma academia aqui, ela faz aquilo ali, né? Então é muito legal. Tudo está sendo observado, né? Tudo. E quando o assunto é observação, você percebe que na Julinha tem ela vê você como essa potência que é a mãe dela? Ou ela ainda não consegue entender isso? Não, a Júlia entende. Ela entende e ela acha o máximo, assim. Quando ela pode, ela fala, minha mãe é advogada, o escritório da minha mãe tem isso. Ela adora ir lá e ela fala, nossa, mãe, isso é muito chique. Então ela tem essa noção. Claro que não é só o lado positivo, né? Porque fica muito tempo fora de casa, às vezes, né, não consegue acompanhar algumas coisas. Então tem essa parte da reclamação. Você trabalha muito... você fica muito no celular. Mãe, fala pra essa cliente parar de falar, né? Faz isso aqui comigo. Fala que o problema é dela. Esses dias ela falou, mãe, mas esse problema é dela. E eu falei, mas a mamãe que tem que resolver. Então, eu não posso ser advogada, né? Então, assim, eu não quero resolver o problema de ninguém. Então, tem essa parte, claro,
negativa, assim, da própria profissão e de você querer ser uma profissional da forma que eu quero ser e pretendo continuar sendo. Mas ela tem muita noção, assim, ela me acha incrível. Ela me admira, assim. Ela me acha, nossa, a melhor mãe do mundo. E você é linda, e você é muito inteligente. Então é muito gostoso. E é uma delícia, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter elas perto. Ter eles perto. Porque sem dúvida. Você trabalha demais. Uhum. Mas você trabalha com eles. Com ela. Exato. E faz uma diferença você não exclui, gritante, né? Você não exclui isso, ela da tua vida profissional, né? Acaba tentando incluir ali, e acho que faz toda a diferença. E acaba que ela foi o pilar para o direito familiar ter te escolhido, sem né? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu, inclusive, assim, eu tenho uma cliente há muitos anos, ela falou isso e me marcou, nunca esqueci. Ela falou, olha, se eu sentasse aqui e você falasse que a tua família é super feliz, que você tinha um marido incrível, uma filha incrível, ela falou, não ia te contratar, mas você falou, fui mãe solo, né, me separei muito quando ela muito novinha, passo por isso também, e aquilo me pegou de um jeito, falei, caramba, eu tenho um negócio que talvez os outros advogados não tenham, porque eu sei o que tá passando, né, então sim, a minha filha tanto essa parte de experiência mesmo, de vida, assim, essa questão do direito, ela me trouxe para o direito de família, mas até para ser uma profissional, né? Então, antes eu não tinha essa responsabilidade, eu poderia trabalhar para uma outra pessoa, eu poderia ter um salário X e não evoluir, mas com ela não, com ela eu quero mais, eu quero dar para ela isso, eu quero que ela tenha um padrão de vida X, eu quero dar essa oportunidade de escola. Então, ela é um motivo também, né, para eu correr atrás de tudo que eu quero. É tua sócia majoritária. É minha sócia majoritária, que gasta muito, inclusive. Gasta também majoritariamente falando. A distribuição dos lucros. A distribuição de lucros tá maior a dela, viu? Né? Eu brinco lá em casa exatamente por isso. Porque, assim, desempenharmos o nosso CNPJ de mãe a verdadeira sociedade, né? Porque você empreende para fazer o quê? Fazer com que a tua família prospere, exatamente. As pessoas que estão trabalhando contigo prosperem, mas a gente acaba proporcionando até mais para os outros, né? Seja família ou até mesmo a tua equipe, do que para você. Do que individualmente. Né? Falei, olha, esses dias ela falou que, mãe, se me roubarem, acho que me devolvem, porque eu sou muito cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá aí, acho que você tem razão, filha, acho que te devolve, não vamos dar conta de você, não. Olha só. E se você pudesse, assim, dizer para quem assistiu até aqui, como que a pessoa poderia perceber quando o assunto é a escolha de uma pessoa para ajudá-la, quando o assunto é a família, né? A gente falou das meninas e o quanto elas são preciosas para nós. E se você pudesse trazer um insight para quem assistiu até aqui de como verdadeiramente escolher uma pessoa que vai ser, de fato, uma pessoa que vai trazer uma solução super vantajosa para o ambiente, o lar dela, né, naquele conflito. Sim. O que você falaria para essa pessoa? Que ela procure alguém que a primeira atitude desse advogado seja escutar. Assim, ele precisa te ouvir. Ele não pode ter pressa em falar qual que é a resolução para o teu caso. Ele não pode ter pressa na própria reunião. Ele precisa te escutar. Então, assim, se você sentou na mesa com um advogado e ele tá te escutando atenciosamente, ali já é um divisor de águas, assim, para você saber, não, ele quer saber, ele tá interessado no meu caso. Eu não sou só mais um número de processo, eu sou a fulana de tal para ele. Eu acho que a escuta é o principal, assim, sintoma ali que você dá para perceber que ele vai te tratar de forma diferente. E onde as pessoas que nos assistiram te encontram, caso elas tenham alguma dificuldade familiar ou precisem de uma orientação consultiva? E eu gosto muito de trazer essa sistemática também, porque às vezes um direcionamento, né, fazer uma consulta técnica com um profissional da tua área, evita previamente uma situação
de ter que entrar com um acordo, de ter que ir para o litígio. Onde que essas pessoas que nos assistiram conseguem te encontrar? Então eu vou passar, né, o meu contato telefônico, que hoje, inclusive, é o que eu mais uso, né? Sim, eu pareço nova, mas a minha parte de rede social parece de uma pessoa de mais de 80 anos. Mas vou melhorar isso, pessoal. Mas eu tenho Instagram, então meu Instagram é Milena Broto, né? Não é um Instagram ainda corporativo, mas é um meio de chegar até mim, tem algumas postagens, alguma coisa sobre a minha vida ali na advocacia, minha vida pessoal também. O meu contato, que é o WhatsApp direto, tanto o meu quanto do escritório, e o e-mail, que daí eu não sei se eu falo ou a gente escreve depois. Vai embaixo. Vai embaixo, né? Então, ótimo. Então é isso, é dessa forma que você vai me encontrar. Queria te agradecer por ter aceito o convite. No bastidor aqui, teve um BO antes de ela vir aqui para gravar com a gente hoje, e ela veio. Queria te agradecer, te honrar e dizer que foi muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que a gente pode, eventualmente, fazer novos episódios mais focados em algum determinado assunto para fazer com que as pessoas entendam alguns tabus do direito familiar. E aí, quando eu decidi te convidar, é exatamente para fazer com que as pessoas tenham clareza que elas conseguem, através de um profissional de direito da família, a Milena Broto, ou outro que a pessoa se identifique, algumas soluções para o caso, em situações, não necessariamente o divórcio, não necessariamente a tutela. Não, com certeza, e eu fico muito honrada com o convite. E já fica aqui o meu pedido, então, para você, para a gente falar sobre a reforma tributária, porque isso afeta 100% no direito de família, né? A gente paga os impostos, inventário, doação, enfim, vai mudar muita coisa. Então fica até o meu pedido para você, para a gente falar sobre isso. Anotado, vamos marcar, com certeza, porque essa é uma das perspectivas que afetam um acordo, uma sucessão, um inventário, uma doação, seja ela qual for. Quais são os impactos, né, fiscais para essa situação, essa operação? Topado. Então, combinado. Obrigada, Mia. Obrigada a você também. Foi um prazer. O prazer foi meu.